Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Acho que não é muito comum vocês nos verem aqui na frente, né? Estava até conversando com o Jackson aqui antes. As outras 2 vezes que eu estive aqui na frente, caiu uma tempestade lá fora que foi difícil até do pessoal ir embora. Só espero que hoje não caia essa tempestade, né? O tempo está nublado lá, mas espero que todos consigam ir embora hoje tranquilos, não cheguem em casa molhados, né? Mas acho que Deus vai nos abençoar, acho que hoje não vai cair essa tempestade toda não. Como o Jackson aqui adiantou, o nosso tema desse mês vai ser Surpreendidos pela Paz. Nós estaremos aqui trazendo uma série de mensagens para vocês, todo domingo e na quarta-feira, dia 21, que estaremos falando sobre a paz. Aquilo que a vinda de Jesus trouxe para nós aqui no mundo, quando ele veio para cá. Aquela paz que nós já havíamos perdido. E hoje, para iniciar essa série, eu estarei falando com vocês sobre o tema Redescobertos pela Paz. O texto que irá embasar todo esse nosso estudo dessa noite encontra-se no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, o qual diz assim: Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo o sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isto aconteça. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, estamos aqui nessa noite, ó Pai, reunido para Te louvar, Pai, para adorar a Ti, Senhor, mas também para compartilhar daquilo que o Senhor quer aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, que tudo aquilo que saia da minha boca seja aquilo que o Senhor queira que entre no coração do seu povo, dos seus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa estar cada dia mais nos trazendo paz e nos abençoando nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Quando a gente fala sobre paz, o que vem na cabeça de vocês? O que vocês imaginam que sejam a paz? Eu andei dando uma pesquisada no Google, né? Acho que hoje ninguém mais procura no dicionário. Então hoje o Google nos ajuda bastante e encontrei diversas definições sobre o que é paz. Acho que a principal, quando nós falamos de paz, é a ausência de guerra. Quando a gente fala sobre paz, a gente imagina como provavelmente devem estar passando hoje lá os ucranianos e os russos, que é um país que vive em guerra, países que vivem em guerra, que buscam a paz. Então, a primeira definição que o Google me deu sobre o que é paz tem a ver com guerra, mas a primeira definição, que é a situação de uma nação ou um estado que não está em guerra. Até um bom exemplo sobre isso é a situação hoje do nosso país. O Brasil, ele é um país pacífico. Ele não cria confusão com outros países vizinhos, e os outros países vizinhos também dificilmente criam confusão com o Brasil, que possa estar fazendo com que nós entramos em guerra. Então hoje, nós podemos dizer que nós vivemos numa situação, vivemos em uma nação que não está em guerra. Então uma nação pacífica. Uma outra definição sobre a paz, que também envolve a guerra, é a cessação de todo ou qualquer ato de hostilidade entre estados mediante um tratado de paz ou um tratado de armistício. Sei que é uma definição bem complicada, mas é a situação de quando 2 países estão guerreando, e seja por qualquer motivo que for, eles decidem assinar um tratado de paz ou um tratado de armistício, né? Uma pausa durante a guerra. Então, esse momento ali, após a assinatura desse tratado, a gente pode também definir, através do dicionário, como sendo paz. Até não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de assistir, mas recentemente na Netflix saiu um filme chamado Nada de Novo no Front.
Ele é um filme que ele é baseado num livro que tem esse mesmo nome, que foi escrito em 1929, por um escritor chamado Eric Remarque. E esse filme e esse livro, ele trata a história do final da Primeira Guerra. Ele conta a história de um... Não vou dar spoiler, mas vou dar um resumo. Ele trata a história de um jovem que se alistou para a guerra no final da Primeira Guerra Mundial. Naquele momento onde uma das nações ali já estava meio que perdendo a guerra, então eles já estavam próximos de assinar um tratado de paz, ou um tratado de armistício. E durante esse período de negociação, uma das frases em que um dos comandantes lá que estava negociando essa paz, diz que seja justo com o seu oponente, ou ele odiará esta paz. Analisando esse sentido de paz relacionados à guerra, vocês acham que ele se enquadra naquilo em que o texto de Isaías trouxe para nós? Aquela paz que o príncipe da paz traria para nós? Acham que a nossa paz, ela poderia ser subjugada por qualquer outra nação, por qualquer outro inimigo? Provavelmente não, né? Então, acredito que essa não seja a paz que Jesus trouxe para nós quando ele veio aqui na Terra, né? Até a gente vê em questões de guerra, muitas nações, principalmente as mais ricas, quando elas falam que elas buscam a paz, elas pegam todo o dinheiro que ela tem, a maior parte do dinheiro que ela tem, e começam a investir em equipamentos de guerra, em equipamentos nucleares, hoje em dia, as principais nações, equipamentos super tecnológicos, drones de guerra, equipamentos de dissuasão, que eles chamam, para evitar que os inimigos ataquem aquela nação. Então, o instrumento de paz que elas falam que elas estão comprando, que elas estão buscando, é aquilo que traz mais violência, mais guerra. Até para quem gosta de música, sei que essa aqui o Rodrigo vai conhecer, a galera que é mais das antigas do rock and roll aí, tem uma parte de uma letra da banda Oficina G3, da música Até Quando, que eles falam: humanos que em amor gostam muito de falar, mas nunca fazem nada para demonstrar. Humanos que pedem a paz em toda a terra e a buscam com armas e tanques de guerra. Será que essa é a paz que nós estamos buscando? Será que temos que nos armar cada vez mais com equipamentos mais poderosos para estar trazendo essa paz? É essa paz que Jesus veio nos trazer? Mas, embora a gente fale muito sobre guerra, a própria Bíblia, ela nos demonstra qual que é a nossa guerra, qual que é a nossa luta. E no texto de 2 Coríntios 10, de 3 a 5, ele fala: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, por mais que a gente às vezes tente interpretar a paz como a ausência de guerra, Deus nos ensina que a nossa luta não são como as lutas em que os humanos tratam entre as nações, mas sim a nossa luta é contra tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus, que levanta contra o conhecimento de Deus. Então, nós temos a certeza que a nossa batalha é muito maior do que esse confronto entre as nações. E, inclusive, lá em Efésios, eles nos ensina, a carta de Paulo aos Efésios, ele nos ensina a como estar preparado para lutar essa batalha, essa luta que não é contra humanos. Ele fala que, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé,
com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Acredito que a gente não precise de armas e tanques de guerra para estarmos nos preparando para a paz, né? Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu a vinda do seu Filho para que podemos ter essa paz aqui na terra. Mas além da ausência de guerra, o Google me trouxe uma outra definição sobre o que é a paz. Ele me fala que a paz é a relação saudável e tranquila entre pessoas, num relacionamento ou no meio de um grupo. Ou seja, a paz é estar em paz com outras pessoas, termos relacionamentos saudáveis. Às vezes a gente no nosso relacionamento, lá, a gente com a nossa esposa, com os nossos filhos, a gente está naquele momento de estresse, a gente fala, me deixe em paz. Mas a gente sabe que essa não é a paz que a gente busca naquele momento, né? Essa paz é apenas para que deixem de nos incomodar. Mas esse não é o quesito paz que estamos pensando quando a gente fala sobre a paz nos relacionamentos. Quando a gente fala sobre paz em relacionamento, a gente fala em construir relacionamentos saudáveis. E quando a gente constrói relacionamentos saudáveis, nós nos tornamos pessoas saudáveis. E pessoas saudáveis, elas geram famílias saudáveis. E famílias saudáveis geram igrejas saudáveis. Portanto, se a gente busca essa paz, nós também temos que buscar a paz em nossos relacionamentos. E outra coisa, é impossível a gente falar que a gente tem um relacionamento saudável com Deus, se a gente não tem relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Porque Deus também tem que viver no meio dos nossos relacionamentos. E colocando em outras palavras, é impossível falarmos que temos paz em nossos relacionamentos, se nós mesmos não estamos em paz com Deus. É muito importante nós estarmos em paz com Deus, para que nós possamos transmitir essa paz também para as pessoas que estão no meio dos nossos relacionamentos. Lá em 1 Tessalonicenses 4:9, diz assim: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Então, se nós quisermos construir relações saudáveis, se nós quisermos ser pessoas saudáveis, com famílias saudáveis, ou igrejas saudáveis, nós precisamos também estar amando uns aos outros, assim como já nos foi ensinado. Mas essa também ainda não é a paz que Jesus veio nos trazer. Outra definição que eu também encontrei no Google sobre a paz, fala que a paz é um lugar pacífico, um lugar onde nos traz tranquilidade. Inclusive, é muito comum a gente ver fotos de pessoas no meio das montanhas, ou com aquela paisagem bonita no fundo, lá olhando o mar, falando, agora estou em paz, estou tranquilo. E até a Bíblia, lá o profeta Isaías, Deus veio através dele, falou para o povo que o povo de Deus, ele habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e de descanso. Mas o significado de lugar tranquilo ou lugar de paz, ele pode mudar de pessoa para pessoa. Às vezes, para uma mãe, para um pai, o lugar de paz, às vezes é quando o filho está dormindo tranquilo ali no quarto, onde pode respirar, onde pode cuidar das coisas dela. Naquele momento, naquele lugar, é o lugar de paz. Ou outras pessoas sentem que o seu lugar de paz é praticando algum esporte, praticando uma corrida, onde ela consiga sozinha se conectar e organizar todos os seus pensamentos. Até semana passada mesmo, o pastor Cláudio falou que o lugar onde ele sente paz, o lugar onde ele consegue se conectar com Deus com maior tranquilidade, é durante o banho. Então, um lugar de paz, a gente pode interpretar que é aquele onde nós temos uma tranquilidade maior
para poder estar ali falando com Deus, seja em oração, seja lendo a Bíblia, seja em comunhão com o nosso irmão. Mas também temos que entender que não é o local que nos vai trazer paz, mas simplesmente o fato de estarmos conectados com Deus. Porque se a gente sai desse local que aparentemente está ali tranquilo, nos trazendo paz, quando a gente sai desse local, a gente pode sentir que a nossa paz vai embora, nossa paz deixa de existir. Mas não é isso que a paz eterna que Jesus veio trazer significa. Não depende do local em que nós estamos. E o último significado aqui que o Google me trouxe sobre o que é paz é estado de espírito. Uma outra interpretação que o dicionário pode nos dar para estado de espírito é a paz de espírito, né? Então, que é algo como a gente possa interpretar como a ausência de estresse mental, ausência de ansiedade. Inclusive na Bíblia, nós temos uma passagem onde Paulo, ele fala sobre a paz de espírito. Lá em 2 Coríntios 2:13, Paulo acabou de chegar para pregar em Troade, e ele fala: ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Ou seja, ali a paz de espírito, o descanso no espírito de Paulo, ficou abalado, porque ele esperava encontrar aquele amigo, aquela pessoa que era tão importante para ele, e ele não encontrou. E às vezes a gente também acaba perdendo esse nosso descanso, essa nossa paz de espírito, em decorrência de outras pessoas. Uma outra interpretação para a paz de espírito, ela pode ser definida como humor, disposição emocional que alguém expressa num determinado momento ou circunstância, mas que geralmente é passageira. Ou seja, aquilo que a gente pode interpretar como sendo paz é algo passageiro. E também não é isso que a Bíblia nos trouxe lá em Isaías, porque Jesus nos falou que a paz seria eterna. Mas analisando todos esses significados, onde o dicionário, onde o Google nos trouxe, a gente pode chegar aqui à conclusão que a nossa paz pode mesmo ser resumida como ausência de guerra, onde precisamos cada vez mais termos armamentos para nos sentirmos em paz. Ou a gente pode interpretar que a paz seja termos relacionamentos saudáveis, onde outras pessoas podem estar ali abalando essa nossa paz. Mas também a paz não significa que seja um lugar específico, porque como que a gente fica onde a gente está no lugar agitado ou no lugar que a gente não se sente em paz? Ou será que a paz é um estado de espírito que depende de muitas condições externas, muitas outras coisas que podem estar ali roubando a nossa paz? Será que o dicionário está correto quando ele fala sobre esse significado, sobre o que é paz? Será que ali quando a gente fala que o menino nasceu e um filho nos foi dado, onde ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz? Será que ele é príncipe de todas essas interpretações que o dicionário nos trouxe? Será que essa paz que ele fala que jamais terá fim tem a ver com guerra? Tem a ver com algum local? Tem a ver com o meu estado de espírito? Eu acredito que não, né? Mas o que a Bíblia nos diz sobre a paz? A paz lá na Bíblia é um termo muito comum. Ela significa shalom. Esse termo que é utilizado nesse texto, essa paz de Jesus, é shalom, que é uma palavra hebraica. E ela é tão antiga que ela é utilizada em todas as variações da língua dos semitas, daqueles que eram judeus, daqueles que falam a língua árabe. É um termo tão comum
mas ela tem um significado enorme. A paz na Bíblia, o shalom, ele significa perfeição, significa estar completo, de estar terminado, de ter saúde total. É muito comum, principalmente entre o povo judeu, entre o povo árabe, quando eles se encontram, eles falam shalom. Na hora que eles estão indo embora, shalom. Isso significa que ele está pedindo a bênção sobre aquela pessoa, para que ela tenha saúde e paz completa, onde tudo seja completo na vida daquela pessoa. A gente pode até traduzir shalom como paz, mas essa paz é muito diferente da paz do dicionário. Shalom engloba uma ideia de bem-estar completo, onde há plena satisfação física, psicológica e espiritual. Ou seja, a paz expressada na Bíblia significa harmonia, integridade, é o estado natural da humanidade, aquela criação inicial de Deus. Harmonia entre a humanidade, entre a criação, toda criatura, cada elemento ou cada força da natureza está ali conectada. E ao entender, quando a gente passa a entender essa paz, é impossível a gente não lembrar lá do princípio, no livro de Gênesis, onde quando Deus nos criou, nós vivíamos em shalom, nós vivíamos nessa paz, nós vivíamos de maneira perfeita, de maneira harmoniosa. A gente vivia entre todas as outras criaturas num lugar de paz, num lugar de tranquilidade, onde a gente tinha a possibilidade de viver eternamente aproveitando dessa paz. E o mais legal de tudo, o mais incrível de tudo, a gente podia viver com Deus, a gente podia ver Deus face a face. Esse é o significado de paz, essa é a completude da paz, onde a gente pode viver harmoniosamente, face a face com Deus. Mas infelizmente, nós somos egoístas. A gente quis ser como Deus. A gente quis viver a vida através das nossas próprias forças. A gente entendia que a gente podia ser autossuficiente, que a gente não dependeria mais de Deus para nada. A gente entendia que a gente não precisaria mais estar se justificando para Deus. E por causa disso, por causa do nosso egoísmo, por causa dos nossos pecados, nós perdemos esse direito de viver em paz. Perdemos o direito de estar ali no shalom, naquele lugar perfeito. Nós perdemos a possibilidade de viver face a face com Deus. E por causa disso, por causa do nosso egoísmo, a gente passou a gerar filhos com dor. Tudo aquilo que a gente pisa aqui na terra passou a ser solo maldito. Tudo alimento que a gente precisa para comer, a gente precisa de muito suor, muito trabalho. E isso não existia lá em Gênesis, isso não existia lá no Shalom. Isso passou a pendurar desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos. Porque a partir desse momento em que nós descobrimos ali o mal, onde a gente decidiu conhecer o mal, a gente perdeu a oportunidade que tínhamos de vivermos eternamente. E a gente passou a viver o mal. Conhecíamos apenas o bem, mas o mal passou também a morar em nosso coração. E o mais doloroso de tudo, perdemos a possibilidade de estarmos face a face com Deus. Mas é por isso que a mensagem desse mês de dezembro, aqui na nossa igreja, falamos sobre o Natal, sobre a paz, que é o motivo de nós relembrarmos o porquê Jesus veio até nós, o porquê do nascimento de Jesus, porque o retorno do príncipe da paz, aquele que estará restaurando, estará finalizando, estará trazendo a total completude do nosso shalom. Ele estará completando tudo aquilo
que Deus pensou para nós no momento em que Ele estava realizando a criação. Inclusive, Deus, através do profeta Jeremias, Ele já previu que restauraria essa paz aqui para nós na terra. Lá em Jeremias, capítulo 33, versículos 6 a 8, ele fala: todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. E é isso que a gente tem que entender quando a gente fala que o príncipe da paz veio até nós. Porque quando a gente tem essa paz em que ele traz para nós, a gente não passa mais por dificuldade, a gente não passa mais fome, porque o príncipe da paz, ele veio para ser o pão da nossa vida. A gente não está mais sozinho, porque aqueles que entendem sobre a paz de Jesus não se sentem mais sós, não se sentem sozinhos. E quando a gente está em paz, não existe ameaça externa que pode nos impedir de viver a vida da maneira mais plena possível. E essa verdadeira paz só é possível de reconhecê-la quando a gente passa a ter um relacionamento verdadeiro com o príncipe da paz, aquele que veio para restaurar o nosso shalom, a nossa união com Deus, a nossa integração com Deus e com toda a criação. Mas para isso, a gente precisa estar preparado. Para a gente estar podendo receber esse shalom, nós temos que estar preparados. Não podemos estar vivendo a nossa vida achando que essa paz que nós temos aqui no mundo é a paz que Deus estará nos trazendo. Tem um ditado romano bastante conhecido sobre guerra que fala que se queres a paz, prepare-se para a guerra. Mas se a gente quer viver com tranquilidade, se a gente quer viver em paz, mesmo em meio a todas as guerras que nos rodeiam, nós temos que mudar esse ditado. Porque se a gente quer viver em paz, nós temos que estar nos preparando para a paz. Porque temos que ser os instrumentos de Deus aqui na terra, que estamos transmitindo essa verdadeira paz. Essa paz que não depende dos outros, mas depende única e exclusivamente de aceitarmos que o motivo do verdadeiro Natal é o nascimento de Jesus, que veio ao mundo para nos trazer aquilo que nos faltava, o nosso shalom, a nossa harmonia, a nossa integridade. Não com o mundo, mas a nossa integridade de volta com Deus. A nossa possibilidade de estarmos ali vivendo da maneira em que Deus sonhou que nós vivíamos no momento em que fomos criados. A nossa integração junto com o reino de Deus. É o único lugar onde a gente pode conseguir viver de maneira tranquila, sem guerras, num estado de espírito de paz, cultivando relacionamentos saudáveis. Esse é o único lugar, essa é a única paz em que realmente a gente consegue aprender, ou a gente consegue viver tudo aquilo que o dicionário nos traz. Porque o reino de Deus é o único lugar onde nós não teremos guerra, onde nós cultivaremos relacionamentos saudáveis, é o lugar onde nós teremos um lugar de tranquilidade, um lugar de paz, um lugar de descanso. É um lugar onde o nosso estado de espírito, nossa paz de espírito será completa, porque é o único lugar onde a gente conseguirá viver face a face com Deus, aproveitando de tudo aquilo que Deus quis que aproveitássemos no momento em que Ele sonhou na nossa criação. Então,
a nossa oração essa noite é que a gente possa entender que, apesar de a gente viver nossas próprias guerras aqui no mundo, a gente vê essas batalhas que nos atrapalham, que nos criam dificuldade, mas que a gente tenha certeza que aquele que veio para nos trazer a paz, aquela paz eterna, essa paz nunca poderá ser retirada de nós, porque essa paz é eterna. Então, que a gente possa reconhecer que Deus, Ele enviou Seu Filho Jesus para nos trazer essa verdadeira paz, esse nosso shalom, aquele que nunca terá fim. Então, que cada um de vocês aqui possam, nesse momento de Natal, estar relembrando disso, que o Príncipe da Paz, Ele veio para nos restaurar o shalom de Deus, a paz de Deus, aquela que só através do nascimento do Seu Filho Jesus, o mundo passou a ter novamente. Então, que Deus possa estar abençoando cada um aqui, e que cada um possa estar aqui descobrindo esse shalom de Deus, deixando de pensar apenas na paz em que o mundo interpreta como sendo paz, e passando a viver através da paz de Deus, que possamos estar nos preparados, porque se nós quisermos a paz, nós temos que estar preparados para a paz, preparados para a volta de Jesus, aquele que nos trará a paz definitiva. Eu encerro com vocês deixando um versículo lá de João 14, 27, onde Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Que Deus abençoe cada um aqui, e que cada dia possamos estar mais perto dessa paz que Jesus está nos deixando, aquela paz, o shalom, a paz de Deus. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, agradecemos, Senhor, por ter enviado o Seu Filho Jesus, Senhor, para nos trazer aquela paz, a paz que nunca terá fim. Agradecemos, Senhor, por Tua graça, porque nós não somos merecedores dessa paz, nós somos egoístas, nós somos maus, mas o Senhor, com a Sua bondade e com a Sua misericórdia, o Senhor enviou o Seu Filho para estar nos restaurando, nos trazendo de volta essa paz. Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que os nossos corações não se separem dessa paz, não se desviem dessa paz. Que o Senhor possa, Senhor, cada dia mais nos guardando e dando forças para estarmos lutando, para estarmos nos preparando para essa paz, ó Pai. Que o Seu shalom, ó Pai, esteja sempre presente na vida do Seu povo, ó Pai. Abençoe, Senhor, cada pessoa aqui essa noite, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, trazendo paz, trazendo shalom ao coração de cada um aqui, de cada familiar dessa igreja, Pai, de cada um do Seu povo, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.